Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Preste muita atenção no que Deus mostrou a essa irmã. Esse vídeo foi gravado há 7 dias atrás. Veja agora, irmãos. Eu só vi quando chegou um clarão muito alto, muito forte, muito lindo. E quando eu olhei, era o anjo de Deus. E quando eu olhei para aquele anjo, eu pude reconhecê-lo. Porque era o mesmo anjo que tinha aparecido aos meus 5 anos de idade. Aleluia. E eu pude reconhecê-lo. E ele me olhou e me disse: vamos, o mestre te chama. Aleluia, Jesus. E foi assim que o Senhor começou a me mostrar as maravilhas que existem no céu. O céu é real. Embora muitos hoje não acreditam mais, mas o céu é real. Jesus foi preparar e já está todo pronto, só esperando a noiva do Cordeiro. Então, quando ele me disse, vamos, o mestre te chama, eu comecei a passar por um lugar muito escuro mesmo. E de repente eu avistei um clarão. E eu perguntei para o anjo, o que é aquilo? Que clarão é aquele? E ele me disse, lá é a cidade santa. Aleluia. Glória O céu é real. Aleluia. Quero enfatizar bem que o céu é real. Não é um conto, é real. E nós chegamos ali naquela cidade. Naquela cidade tem um portão todo de ouro, com 2 anjos bem altos e muito fortes, com as suas espadas desembainhadas. Ali não vai entrar qualquer coisa, não vai entrar mágoa, não vai entrar rancor. Ali nós temos que nos purificar para entrarmos lá, senão não vamos conseguir entrar. Quando nós chegamos ali, aqueles 2 anjos que estavam no portão perguntaram para o anjo que estava comigo, quem é ela? E ele respondeu, ela é convidada do mestre. Aleluia. Quando ele falou assim, eles abaixaram as suas espadas e nós começamos a entrar na cidade santa. Eu não andava, eu flutuava porque meu espírito se tornou muito leve. E ali nós começamos a entrar naquela cidade e entramos em uma sala. É uma sala, tem na parede uns armários todo de ouro. Meu Deus. E o anjo foi abrir um daqueles armários. E aqueles armários estão cheios de prateleiras. E aquelas prateleiras estavam repletas de coroas. Uma mais linda que a outra, muito lindo. É o que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluia. E esse dia está bem perto. Aleluia. E nós saímos dali e entramos em uma outra sala. A sala onde está a mesa das bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É uma mesa muito comprida. Ninguém consegue ver o fim daquela mesa. Aquela mesa já estava toda preparada. Naquela mesa tem uma toalha tão branquinha, que eu não tenho palavras, me falta vocabulário para explicar. Aleluia. Como é lindo, como é maravilhoso. Não existe vocabulário. E aquela mesa estava toda preparada. E quando nós chegamos ali, eu me alegrei muito. E vamos nos preparar cada dia mais, porque eu sei que Jesus está voltando. Aleluia. E eu quero te ver lá junto comigo. Glória a Deus. E nós saímos dali e entramos em uma outra sala. A sala onde estão os anjos de Deus. São os anjos muito altos, muito fortes, todos iguaizinhos, todos do mesmo tamanho. Aleluia. E eles estavam todos em fila e todos com seus instrumentos na boca, só esperando Jesus dar o sinal para eles tocarem as trombetas. Meu Deus. Jesus está voltando. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez a sua esperança acabou, mas Jesus está voltando. Aleluia. Esse dia está mais perto do que nós imaginamos.
Que hoje o Senhor venha renovar as suas forças Aleluia, Jesus. e você sinta o desejo de ir para o céu, Aleluia, Jesus. porque esse dia está bem perto, bem perto. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Porque o céu é real, ele é maravilhoso e nós iremos para lá, em nome de Jesus. Eu creio. E nós saímos dali e o anjo me disse assim: vamos, agora nós vamos ver o Mestre. Aleluia, Jesus. O meu coração se alegrou de uma tal forma, porque eu costumo dizer que não existe privilégio maior do que esse. Não existe dinheiro de Mega Sena que pague esse privilégio, o valor desse privilégio, que é você poder ver Jesus face a face. Não existe. E nós entramos naquela sala. Naquela sala tem 3 tronos. No trono do meio está Deus. Só que ninguém consegue ver o seu rosto, porque o brilho que sai de Deus é que clareia a cidade inteira. Aleluia. Porque naquela cidade não existe luzes elétricas, porque é o brilho de Deus que clareia a cidade toda, porque Ele é a luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando eu olhei para o trono da direita, era o trono de Jesus. Aleluia. Só que ele não estava sentado, ele já estava em pé, só esperando Deus dar a ordem para ele vir buscar a sua igreja. Quando eu olhei para o trono da esquerda, eu só vi uma chama de fogo que subia. Ela ia até o teto, mas ela não queimava. Aleluia. E eu perguntei para o anjo, eu falei, por que naquela cadeira não tem ninguém? E ele me disse, ali é o trono do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. que está lá na terra com a igreja. Aleluia. Ele só irá sentar aqui quando Jesus for buscar a sua noiva. Então o Espírito Santo de Deus, ele vive no nosso meio, ele está conosco. Ele é real, aleluia. Aleluia, Jesus. O céu é real. Glória a Deus. E foi quando eu olhei novamente para Jesus. Talvez alguém te disse, talvez vocês ouve alguém falando para você, você não vale nada. Você é um zero à esquerda, você não tem valor. Ninguém te ama. Mas eu quero te dizer nesse dia, você é muito especial. Aleluia. Você é muito valioso, você tem muito valor. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque quando eu olhei para a cabeça de Jesus, eu pude ver ali a marca daqueles espinhos da coroa Aleluia, que colocaram em Jesus. Glória a Deus. Quando eu olhei para os pés e para as mãos de Jesus, eu pude ver ali a marca dos cravos lá da cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu olhei para o lado de Jesus, eu pude ver a marca da lança, Aleluia. onde os soldados o traspassaram lá no Calvário. E sabe por que Jesus passou por tudo isso? Foi por mim e por você. Aleluia. Olha como você é valioso, como nós somos É preciosos. verdade, Jesus. Porque o Senhor derramou a última gota de sangue dele por mim e por você. Aleluia. Então é mentira do diabo que fala que você não tem valor, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda. Não, você é muito precioso, porque Jesus derramou o sangue dele por você. Glória a Deus. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça e pare de dizer que você não é nada, que você não vale nada, porque você custou preço de sangue. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos valiosos. Nós Aleluia. somos muito preciosos, porque Jesus não tinha pecado. E ele deixou o céu por amor de mim e de você. E nós saímos dali. Saímos dali. Quando nós saímos, eu olhei e eu vi um rio muito lindo, com uma água muito cristalina. Aleluia. Não tem como, eu já falei que não tem como, não existe vocabulário para expressar.
Não existe vocabulário que eu possa contar para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo Glória a Deus. vai falar no teu Eu coração creio, Jesus. através dessa mensagem. E Ele pode abrir os teus olhos espirituais e você pode contemplar o que eu estou Glória a dizendo. Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar vidas. O Senhor vai abrir os olhos espirituais de muitas pessoas que por algum motivo já adormeceram na fé. Meu Deus. E o Senhor está te despertando nesse dia Aleluia. para que você volte para Ele, Aleluia, Jesus. para que você deixe tudo para trás e Glória a volte Deus. porque Ele está te esperando de braços abertos. Aleluia. Porque Ele está voltando. Não há mais tempo a perder neste mundo. Jesus está voltando. Cada dia que passa, tudo nos mostra que Jesus está voltando. E hoje é o dia que o Senhor te chama. Talvez você esteja aí na sua casa, não sei o que você está fazendo. Talvez você estava pedindo para que o Senhor falasse com você. Oh, Jesus. Então deixe o Espírito Santo tocar no seu coração nesse dia. Aleluia. Abra o teu coração e volte para Jesus aí mesmo onde você está. Peça para que Jesus entre na sua vida e faça morada no teu coração. Aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, E Jesus. quando nós chegamos ali naquele rio, eu olhei e falei, eu vou tomar, pensei comigo, vou tomar um pouco dessa água. E quando eu me abaixei para tomar um pouco da água, o anjo não deixou. E eu perguntei para ele, eu falei, por que eu não posso tomar um pouco dessa água? E ele me disse, esta água só toma aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso. E foi quando eu olhei para o lado e eu pude ver a árvore da vida. Uma árvore muito linda, muito carregada de frutos. Glória a Deus. As folhas daquela árvore têm um brilho maravilhoso, Aleluia. muito lindo. E eu pensei comigo assim, a água ele não me deixou tomar, mas um fruto desse eu vou pegar. E eu pulava para poder tentar pegar o fruto, mas parece que ela aumentava e eu não conseguia relar nem nas folhas. Meu Deus. E eu perguntei para o anjo, falei, por que eu não posso pegar um fruto desse? E ele me disse, você não pode, porque este fruto só come aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso, porque eu sei que se eu permanecer fiel até o fim da minha vida, um dia eu ainda irei Aleluia, tomar daquela Jesus. água e ainda irei comer daquele fruto. Glória a Deus. Porque eu sei que esse dia está bem perto. E aquela cidade, ela é cercada por um muro muito lindo, todo de jaspe. Um muro maravilhoso. E o jardim daquela cidade, as flores daquela cidade, parece que elas querem conversar com a gente, parece que elas sorriem. É muito lindo, não tenho palavras para explicar. E Deus me mostrou muitas coisas, mas o tempo é reduzido, estou aqui resumindo, porque senão não dá tempo de contar tudo. E o Senhor me mostrou, me levou até um lugar e me disse, olha o mundo, abriu como que se fosse uma Meu cortina Deus. e me disse, olha o mundo. E quando eu olhei, eu vi muita escuridão e só algumas luzinhas brilhando em alguns lugares. E ele me disse que aquele eram as luzes daqueles que estavam diante do Senhor. São as luzes daqueles que estão com as lamparinas acesas. Aleluia, Jesus. E eu te Glória a pergunto Deus. hoje, como está a sua lâmpada? Ainda dá tempo de você buscar azeite e encher a sua lâmpada. Aleluia. Não deixe para o último momento, porque senão não vai dar tempo. Glória a Deus. E o Senhor me mostrou muitas coisas. Isso já era no dia 21 de março. Era 4h10 da tarde, quando o pastor Paulo Nogueira chegou na minha casa e orou para que o meu espírito voltasse. O meu espírito voltou, só que ficou muito ligado lá no céu ainda. Só que antes disso, o Senhor me fez uma outra promessa. E Ele me disse que me levaria para conhecer o inferno também. E eu disse que eu não queria. Conhecer o céu é maravilhoso,
Mas o inferno não é para qualquer um e ele existe sim, é real também. Como eu disse para a Gisele, o Senhor ele trabalha de uma forma muito maravilhosa, né? Às vezes a gente não entende. Eu já tinha me esquecido disso. Eu falei, acho que não vai acontecer não. E novamente o Senhor me tomou. E aquele mesmo anjo apareceu e me disse, vamos, agora nós vamos conhecer o inferno. Meu Deus. Eu confesso para vocês que eu relutei muito e a minha vontade era de sair correndo, porque ver o céu, ver o que existe lá é muito bom. E ver o inferno não é coisa boa, não é mesmo. Mas ele é real. Assim como o céu é real, o inferno também é. E nós começamos a descer. Um lugar muito escuro, e eu já comecei a ouvir muitos gritos de desespero, tanto que eu não consigo muito, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque É forte, né? é Mexe muito forte, e parece que até hoje eu ouço esses gritos todas as vezes que eu falo. Deus. Era um desespero muito grande, as pessoas gritando, um desespero muito grande. E nós fomos entrando como que fosse uma caverna, um lugar muito escuro. E eu vi quando passou umas criaturas muito feias, todas em fila, todas em ordem. Aquelas criaturas, a pele delas é como se fosse a casca de uma árvore. Meu Deus. Umas criaturas muito feias. E não pense você que no inferno é desorganizado. Não. O inferno é tudo muito organizado. E são muito obedientes. Ah, mas lá no inferno é lugar de desobediência. Os demônios obedecem. Meu Deus. Eles obedecem. Então nós que somos servos de Deus, vamos obedecer a Cristo. Oh, Jesus. Vamos obedecer a Meu Cristo. Deus. E nós chegamos ali naquele lugar as pessoas estavam num desespero muito grande, puxavam seus cabelos e gritavam. E eu perguntei para o anjo, por que essas pessoas estão aqui? O que é isso aqui? Ele me disse aqui, essas pessoas são aquelas que desobedeceram ao Senhor. São aqueles que diziam, não tem nada a ver, não tem problema, isso não tem nada a ver, não faz mal. Aqui não há mais salvação. Meu Deus. Você já parou para pensar nisso? Aqui não há mais salvação. Era um desespero muito grande, muito grande. E enquanto nós estávamos ali, passou novamente aquele exército e eu perguntei, o que é isso? Para onde eles estão indo? E ele me disse, o anjo me disse, esse é o exército de Satanás, que está indo lá para a terra, levar o ódio, a contenda e a desunião entre os irmãos. Mas ele me disse bem sério, mas a igreja cresce. Aleluia, glória a Deus. Nada pode deter a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós saímos dali e entramos num outro lugar, como que se fosse uma caverna. Ah, Jesus. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Porque era um desespero tão grande, e aquelas pessoas, elas se arranhavam, parece que elas queriam se cortar. E em volta daquelas pessoas tinha um lago como que se fosse de sangue, muito fogo. E eu perguntei, por que essas pessoas estão aqui? E ele me disse, estes são aqueles que pisaram no meu sangue. Aqui não há mais salvação. Meu Deus. E esses gritos parecem que ecoam nos meus ouvidos todas as vezes que eu lembro. Então o Senhor está te dando oportunidade. Não adianta você achar que você faz tudo escondido. Porque você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu líder, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Mas de Deus você não esconde. Não adianta.
Você pode ir no mais profundo mar, mas até lá os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Então o Senhor está te chamando para consertar a sua vida hoje. Está te chamando para você se arrepender daquilo que você fez, porque Ele está de braços abertos para te perdoar, porque o nosso Deus, Ele é amor. Aleluia. Ele está te dando oportunidade hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é E o teu nós nome, saímos Jesus. dali. Quando nós saímos dali, nós entramos em um lugar. Eu fiquei com muito medo, muito medo. E o anjo me disse: não temas, não temas. Porque quando nós chegamos ali naquele lugar, era uma caverna, mas era maior, era um lugar mais amplo. E quando eu olhei no fundo daquela caverna, eu vi um trono, só que diferente do trono de Jesus. E quando eu olhei para aquela criatura que estava naquele trono, eu senti muito medo. E o anjo me disse: não temas. Era Satanás que estava naquele trono. Não pense você que ele vai aparecer para você de chifre, com unhas compridas, aquela coisa horrorosa. Não, ele é muito bonito. É um ser muito bonito. Só que os olhos dele é muito tenebroso. Quando eu olhei para ele, que eu olhei para os olhos dele, eu senti muito medo. E o anjo me dizia a todo momento: não temas, eu estou contigo. Não temas. Irmãos, o diabo existe. E ele está aí para destruir, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor nos disse, mas que Jesus também veio para nos dar Aleluia. vida e vida Glória em a Deus. abundância. Então, nesse dia, o Senhor está te chamando para um concerto com Ele. Está te chamando para um novo tempo, para você viver com Ele, porque Ele tem coisas maravilhosas para te dar. Ele tem bênçãos sem medidas, e o céu Ele fez para nós. Ele fez para nós, o céu está preparado, mas o inferno também existe, eu quero deixar bem claro. Mas o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se você, infelizmente eu tenho que dizer isso, se você não escolher o caminho de servir a Deus e servir a Jesus, infelizmente é para o inferno que você vai, porque ele também existe. E Deus me mostrou muitas coisas, mas é o que o Espírito Santo está mandando dizer nesse dia. E assim o Senhor fez muitas maravilhas. O Senhor, por onde nós temos passado, Jesus tem libertado vidas, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Domingo retrasado nós estivemos numa congregação e naquela noite o Senhor Jesus salvou 7 pessoas. Glória a Deus. Uma família inteira, para a Aleluia, honra Jesus. e glória do Glorificado é teu nome nome. do Senhor foi Glória a restaurada. Deus. Aleluia. E uma senhora que veio para frente, aceitando Jesus como Salvador. Quando ela chegou à frente, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então o Senhor, Ele faz, Ele continua fazendo. Ele não mudou, é o mesmo. Ele é o mesmo. Glória E a eu Deus. creio que essa é a geração do arrebatamento, a geração do avivamento. Eu vejo isso. Aleluia. Eu vejo o Senhor, adolescentes que estão com o coração Aleluia, voltados, eu Jesus. tenho visto o Senhor trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho visto o Senhor dando visões para adolescente, usando em profecias, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele continua o mesmo. Eu quero deixar para você que está me ouvindo. Jesus te ama. Você é muito especial. Você é tão precioso, tão valioso, que talvez você nem saiba o quanto você é valioso. O Senhor, Ele te ama tanto, como eu já falei aqui, que Ele deu o único filho que Ele tinha lá no céu, por causa de você. Então eu te convido, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca teve um encontro com Jesus, mas essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Glória a Deus. O Senhor quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida.
Talvez as coisas estão tudo dando errado para você. Mas eu tenho uma solução. Jesus. Ele te conhece mais do que você imagina. E Ele está disposto a te ajudar. Não vou falar para você que você, pedindo para Ele entrar no seu coração, pedindo para Ele entrar na sua vida, você não vai ter problema. Vai, porque todos nós temos. Só que você vai ter uma diferença. Você vai ter Ele na sua vida para te ajudar a enfrentar esses problemas. Glória a Deus. É diferente. Faça um teste, aceita Jesus. Pede para Ele entrar no seu coração, pelo menos uns 15 dias. Faça isso. Fala, Jesus, entra no meu coração. 15 dias. Se o Senhor não mudar a sua vida, se o Senhor não fazer algo diferente na sua vida, você pode deixar de servir a Ele. Mas eu tenho certeza que você jamais vai querer deixá-lo. Porque quando Ele entra na nossa vida, nós não podemos, nós não conseguimos mais viver sem Ele. Então, aceite a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E deixe o Senhor cuidar de você. Porque é o que Ele quer fazer. Cuidar da sua vida. Meus irmãos, e aí está o vídeo. E a gente vê, né, que foram duas experiências muito profundas. E dentro dessas experiências aconteceram algo, né? Aconteceram coisas muito profundas. E eu quero ouvir de você o que te chamou mais a atenção aí nesse vídeo. Porque, irmãos, tantas coisas aí, né, que chamam a atenção. Por exemplo, a parte que ela fala do trono foi um ponto que mexeu muito comigo. Também, né, interessante a parte que ela ia entrar na água. E também que ela viu a árvore do fruto da vida. E várias coisas que ela vem contando, né, no decorrer, né, do vídeo. E eu quero ouvir a sua opinião. Qual é a parte do vídeo que te chamou mais atenção? Amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te restaurado, possa ter te renovado, te enchido de esperança para aguardar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.